Boa noite, galera. Estamos aqui novamente no Ale Podcast e hoje nós vamos trazer o nosso amigo, que ele mexe muito com energias. Laércio, seja muito bem-vindo em nosso Ale Podcast. Vai ser perguntado várias questões aí, questões energéticas. Eu gostaria de ser um pouco mais ousado com você. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Alexandre. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu espero que essa nossa conversa seja esclarecedora para muitas pessoas, Super, né? super. Porque quando a gente fala energia, as pessoas ficam imaginando, mas que tipo de energia que é essa, né? Energia elétrica? Pois é, né? Se você Tudo é energético, né? tudo Tudo tem energia, né? Exatamente. Eu gostaria de começar esse quadro aí com você. Eu até marquei aqui para não esquecer. Laércio. As perguntas bombásticas, né? Até imagino. Qual que é o perfil de pessoas que pessoas? buscam esse nível de energia? O que é? O que acontece? Aonde que eu tenho que encontrar você? Como que eu chego até você? Qual que é o perfil das pessoas? Perfeito. Então, assim, primeiramente eu gostaria de me apresentar não só como Laércio Brito, mas como o alquimista quântico, né? E assim, quais são o perfil das pessoas que procuram o alquimista quântico, vamos dizer assim? São aquelas pessoas que estão com problemas em algumas áreas da vida, né? Aquelas pessoas que estão com problema na área do trabalho, muitas vezes não sabem o porquê que a coisa não está decolando. Aquelas pessoas que estão com problema no relacionamento, problemas familiares. Olha, pensa, a vida ela tem várias áreas, né? E todo mundo, de uma forma ou outra, tem uma área da vida impactada, ou aquela área da vida que está empacada. Aquelas pessoas que sentem que parece que as coisas não vão para frente em algumas áreas da vida. Parece que os caminhos estão fechados, né? Então quer dizer que o perfil das pessoas que te buscam o conhecimento, o seu dom, né? Que é um dom. Como é que você descobriu isso na sua vida? Olha, como é que começou? Assim, a história é ampla, mas eu vou resumir, né? Tudo acontece quando a gente se depara com alguns problemas, às vezes até existenciais, né? E mais uma vez, aquela máxima, que nada é por acaso. Sim. Né? Então, claro, eu me deparei com problemas onde eu tive que buscar auxílio da espiritualidade e isso me trouxe uma fome de conhecimento muito grande. De repente, quando eu fui começar a perceber, eu estava estudando um monte de terapias e eu procurava as pessoas para me ajudar e, de repente, comecei a perceber que eu poderia ajudar as pessoas. Que máximo, hein? Edificante. Porque eu acabei descobrindo outras coisas em torno disso, através de estudos de registro acástico, estudos espirituais, espiritualistas, enfim. Foi um conjunto de coisas que me fez enxergar que eu poderia ser o alquimista quântico. Então quer dizer que não é simplesmente você acordou do dia para a noite, eu vou começar a ler cartas e você é alquimista. Teve todo um preparo, um conhecimento, curso, você precisou fazer, você precisou ir atrás do conhecimento, porque hoje o conhecimento é poder, né? Exato. Na verdade, eu digo que foi uma saga. Né? Mas tudo começou quando eu comecei a fazer um curso de tarô de uma forma bem despretensiosa. Eu falei assim, peraí, deixa eu entender por que essas pessoas falam isso e assado para mim. Eu vou querer estudar isso. Aí eu tive um amigo na época que falou para mim assim, olha, você tem que começar a estudar os arcanos maiores e os menores. E aí aconteceu um evento na minha vida, um especificamente, e por isso que eu falo que há males que vêm para bem. Nada nesse mundo acontece se não for com propósito. Eu tive esse propósito e foi divino na minha vida. Estava eu prestes a entrar numa audiência. Por ironia do destino. Ai, meu Deus do céu. Conte-me mais. Enfim, esses problemas da vida, né? Nem vamos falar de audiência, né? Quem nunca, né? Quem nunca né? foi processado? Vamos dizer assim que nada melhor do que um divórcio para você descobrir que é uma boa audiência, né? De um divórcio. Então quer dizer que você foi casado. Fui casado, mas graças a Deus isso não me pertence mais. Mas eu tô doido pra fazer isso de novo. Aí vai vendo, eu tô lá na audiência e de repente uma situação que é uma decisão muito difícil, daquelas que você fica encurralado, né? Encurralado. Palavra forte, né? Encurralado. Que palavra é essa? De onde saiu essa palavra? Vamos dizer assim que você fica numa situação que você precisa tomar uma decisão ali. Ou vai ou racha. Ou vai ou racha. Ou é 880. É agora assim, se vira negão, resolve. Sim.
Aí, de repente, eu tive uma intuição. Lembra aquele curso, aquelas cartas e tudo mais? Usa, a hora é agora. Menino, eu saí da sala de audiência tremendo, fui parar no local, fui fazer até uma oração e falava assim, abre o tarô, abre o tarô. De repente, eu saí da sala de conciliação. Quando eu olhei pro lado, uma sala vazia, a menina da recepção parece até que estava orientada a fazer alguma coisa ali na hora. Eu não sei se é porque o que eu carregava ali envolveu ela. Ela falou assim, tem essa sala aqui, moço. Quando eu entrei na sala, joguei 3 cartas e o tarô me respondeu. Uau. Eu nem tinha terminado o curso e o tarô falou o seguinte, existem interesses escusos aqui, é armadilha, não faça. Então quer dizer que quando vou procurar você, é porque então realmente eu tenho alguma questão que eu preciso resolver, estou com dúvida e através dessa dúvida eu vou procurar o alquimista. Porque olha, Laércio, nada acontece por acaso. As cartas, ela vai ter esse poder de fazer uma orientação para eu sair dali mais confiante? Totalmente. Aí eu vou te explicar o porquê que isso acontece. Ninguém chega a um terapeuta por nada. Eu digo o seguinte, sem querer ser pretencioso, nada, mas assim, ninguém chega a mim por acaso. Eu já entendi essa máxima. E assim, é um desafio sempre, mas eu me prontifiquei a trabalhar para a luz, então essa é a ideia, né? Sim. Então, assim, se a pessoa chegou até mim, ela já foi direcionada. De alguma forma, o universo colaborou para ela poder encontrar você. De alguma forma, alguém trouxe ela para mim. Uma responsabilidade. Ou alguém me levou até ela. Vamos dizer assim. O fato da gente estar aqui também nada é por acaso. A gente está aqui porque provavelmente você que está do outro lado ouvindo, você deve ter algum problema que você não sabe como proceder. Com certeza. E aí a gente está explicando aqui que a tarologia e a cartomancia é uma solução, né? É um caminho, um norte para que você possa tomar uma decisão. Ou é ou não é. Exato, então vai dar uma clareza nos caminhos. É uma sequência de decisões, né? Tudo é decisão. Então, assim, de repente você está lá no seu trabalho, um exemplo. Eu estou fazendo uma função que eu não gosto, não sei o que está acontecendo, está uma energia pesada. De repente, é importante você jogar para entender se até aquele trabalho, naquele momento, não está impactando a tua vida. Porque, às vezes, a gente se coloca em situações que não é para se colocar também. Nem tudo é dinheiro, nem tudo é fama, nem tudo é prestígio. Precisa analisar o que realmente te preenche. Às vezes a pessoa está num trabalho que aquilo não tem... aquilo não corresponde à energia dela. Então, eu, por exemplo, já trabalhei em banco. Veja hoje. Bem estressante, do que eu faço. E trabalhei em banco, o meu propósito não batia com a minha função. Eu me sentia com um buraco existencial. Eu me sentia trabalhando para algo que eu não acreditava. É a pior coisa, né? É a pior coisa. Você é obrigado a fazer coisas porque você quer ali o seu sustento e tudo, mas muitas vezes aquela função, ela pode ser até prejudicial para você. Para sua saúde, Quantas pessoas não ficam doentes no trabalho? Né? Um ambiente tóxico, né? Então quer dizer que a carta ali, o tarô, Laércio, eu estou com uma dificuldade porque tem o meu gerente, eu estou precisando de aumento, eu não estou sendo valorizado. Faz quanto tempo que eu estou nessa empresa e eu não estou sendo reconhecido? E aí, o que eu faço? Será, Laércio, que a gente, tirando essa carta, você me ajuda? Então, é isso. Olha, o tarô, ele é muito incisivo. É assim, conectou direitinho, sabe? Se preparou, jogou para a espiritualidade, ela não vai te deixar na dúvida. Ela não mente, Ela vai realmente falar, é 880. Então, um exemplo, um caso recente. Uma moça estava querendo consultar o tarô porque ela estava na dúvida se ela seguia a carreira dela ou se ela ela poderia interromper para ter um filho. Pensa, era o sonho da vida dela e ela estava postergando, e até que ponto ela poderia postergar? E o tarô simplesmente falou o seguinte, a hora é agora. Você está fazendo o tratamento, você está se cuidando e a espiritualidade já preparou para você. Então é o seguinte, você escolhe, ou você fica postergando aí em prol do dinheiro, ou você realiza teu sonho, porque o trabalho não vai faltar.
Olha então, os só. caminhos dessa pessoa estavam abertos ao trabalho. Só que assim, a pessoa achou que se de repente ela se afastasse do trabalho, ela poderia perder o trabalho. E é uma pessoa extremamente competente, uma pessoa que tinha o seu lugar reconhecido dentro da empresa. Só que muitas vezes a gente é inseguro e pensa assim, ah, meu Deus, mas se eu fizer isso, eu vou ter isso, eu vou ter assado. Então, o direcionamento... Fica com medo de dar o próximo passo, né? Exato. E quantas pessoas são tolhidas hoje, né? Tolhidas no trabalho, tolhidas na vida afetiva, na família. Por quê? Porque muitas pessoas, elas não acabam sendo o que elas vieram para ser. Então quer dizer que eu tenho perfil, estou com um problema no meu trabalho ou até mesmo familiar. Você me orientou, as cartas me deu a resposta, então eu vou sair dali mais o quê? Mais confiante, mais empoderado? Como Exato, é que funciona? A palavra é essa. Você se sente exatamente assim, o empoderamento. Por quê? Porque muitas vezes a gente vai entrando num ciclo onde a gente vai ficando com dúvida e vai ficando ali, sabe, naquele, vamos dizer assim, naquela situação que você não sabe que rumo tomar. Então, quando é desvendado para você algumas coisas, principalmente em termos de espiritualidade, falando o seguinte, olha, o seu caminho é esse, né? Se você fizer dessa forma, vai dar isso. Se você fizer da outra forma, vai dar aquilo. Quando é aberto essas possibilidades, a pessoa se sente mais confiante para tomar a decisão. Por exemplo, eu não sei se hoje eu aceito essa proposta de trabalho. O tarot vai dizer o seguinte, se você aceitar, você vai ser feliz e vai ganhar tanto. Talvez você ganhe menos, você vai ser feliz. Ou se você aceitar o outro, você vai ganhar mais, mas você vai ser muito infeliz. Então ele dá as probabilidades, as possibilidades. E aí o bom terapeuta, o tarólogo, o cartomante, vamos dizer assim, com a prática e o conhecimento que ele tem, ele vai saber ser incisivo e falar o seguinte, olha, o plano A e o plano B. Se eu fosse você, eu iria para o plano A, porque o importante é ser feliz. Sim. Porque dinheiro é uma coisa que você corre atrás, mas você tem que preservar primeiramente a sua saúde, seu bem-estar, né? Nem tudo é dinheiro. Eu gostaria de apimentar, os espíritos Até já estão... apagou aqui. Os espíritos já estão confirmando. Tchan, tchan, tchan. Olha que eu vou fazer a pergunta. Bom, existe uma ética dentro dessa energia. Eu gostaria de perguntar para você, Laércio. Ai. Bom, chegou lá, a vizinha tá dando mole pro vizinho casado. E ela vai querer que você ajude ela, porque ela tá de olho numa pensãozinha, ela tá de olho no bem-estar, né? Ai, meu Deus do céu. Então, assim, tipo assim... E o cara simplesmente caiu nos encantos dela uma vez. Só que ela não tá saindo do pé dele mais. Só que ela chega em você, a amante, né? Ah, tá, a outra. A outra. Aí, aonde que entra a ética aí? Então, como é que funciona? Muito boa pergunta. Aí a vizinha tá ali. Nossa, mas eu gostaria de ter a casa, eu gostaria de ter aquela mordomia, shopping, gostaria de viagens com aquele cara, eu vou dar mole pra aquele cara. E de repente ela, sem querer, o cara só falou, oi, bom dia, tal, não sei o quê. Aí ela achou que o cara já, né? E de repente ela vai, eu queria aquele cara casado ali, o que eu faço? Tem alguma... Isso me faz lembrar até uma frase da Márcia Fernandes. Qual? Você não pode ter o que você não tem que ter, uma coisa assim, não é? Para de ser louca. Para de ser louca, menina. Mas existe, tem que ter uma ética na questão, olha, porque o mundo espiritual, ele também ele respeita o livre-arbítrio, não? Respeito, mas olha, eu até entendi a sua pergunta, é ótima, maravilhosa. É uma pergunta bem confusa. É uma pergunta assim que a pessoa tem que ser bom no que faz pra responder, porque é uma terrível, né? Eu joguei você na cilada. Tá Vamos certo. lá. Olha, eu tenho por prática o seguinte, quando eu vou abrir o tarô, eu abro o tarô pedindo orientação, aliás, pedindo auxílio até a espiritualidade da pessoa, porque pra mim o tarô, ele é divino. Sim. O tarô, o baralho cigano, eles são algo ferramentas... sagrado, exato. Tanto que eu não fico abrindo o tempo todo, enfim. E quando a gente abre um tarô, a gente abre um portal. Sim. Então, é algo muito sério. Então, assim, existem terapeutas aí que não têm esse respeito pela espiritualidade. Esse protocolo. Esse protocolo. Então, eles podem carregar
esse protocolo de segurança, digamos, não? Isso. É uma questão de, vamos dizer assim, é uma mistura de ética com uma questão aí também Ego. de... Ego. Pode ser também, porque a pessoa quer dizer que ela faz tudo, É. mas tem limite, porque na espiritualidade, tudo você Tem uma hierarquia. responde. Você provoca uma coisa, toda ação tem uma reação. Então, o que eu falo pra pessoa? Olha, Nossa. o fundamento do tarô é pra você, quando a gente vai abrir vida de outros, o tarô pode não querer responder. Já aconteceu isso? Já aconteceu. Às vezes o tarô fala assim, não, peraí, aqui não. Peraí. Gente, mas eu queria saber da minha tia que Então, saiu com assim, um vizinho lá. ele vai responder pra você dentro das suas expectativas e dentro do seu livre-arbítrio as possibilidades que vão acontecer em relação àquilo. Uau. Agora, ele não vai chegar e falar o seguinte, olha, o fulano de tal... Tá o traindo a ciclano... fulana, viu? Até porque, Abre o olho. É porque assim, isso, o tarólogo, Sim. o cartomante, ele até pode ter essa informação, mas cabe a ele saber usar. Porque muito é cobrado de quem muito sabe. Então, por exemplo, vamos supor uma outra questão. Eu sei que um parente seu vai morrer. Certo. Entendeu? Só que eu tenho que ter cuidado para lidar com isso, sabe? Então, assim, a prática, o tempo que a gente vai fazendo isso, a gente aprende que existe uma responsabilidade muito grande. Então, assim, eu não posso ser aquele cara que simplesmente vou dar todas as perguntas e respostas, senão eu teria os números da Mega Sena, né? Ah, com certeza. Aí eu ia tudo pedir pra bem. você, meu. Então, assim, quando é divino, é divino. E quando é fake, dá pra saber Então, que é assim, fake, até né? uma coisinha engraçada, que todo mundo gosta de uma pimentinha nas coisas, então vou ainda colocar mais uma pimentinha. Essa pergunta, a vizinha tá doida pra virar amante, pra virar número, né? Aham. Enfim, puxar o tapete da outra. O tarô, ele vai usar um sistema onde ele vai puxar dentro do seu inconsciente a resposta que o seu eu superior tem. Porque todos nós somos divinos e todos nós temos aí a resposta para tudo, só que muitas vezes a gente não consegue acessar. Então, nós sabemos o que é certo e errado. O tarô só vem, desculpa o termo, e dá na sua cara. Sim. Simplesmente ele vai falar assim, olha, é isso que você quer saber? Toma, pá! Só que ele vai falar numa pegada do tipo, você sabe que você tá errado, você sabe que você não pode, mas você quer fazer. Ah, você quer fazer? Tá bom. As possibilidades são essas. Agora, o baralho cigano, aí é outra história. É assim, os ciganos como é que se diz? Que me desculpem, né? Mas o baralho cigano, ele é meio fofoqueiro. Então a gente tem que meio que dar uma segurada. Tem agenda aberta aí pra essa semana? Tem. A gente dá um jeito. É porque eu tô precisando saber de umas coisinhas. Então, assim, ó, uma resposta muito engraçada que é um dos memes que circula na internet, que é assim. Não sei se você já viu aqueles memes que o pessoal joga muito no status do WhatsApp e tudo, que é assim, fui na cartomante perguntar do boy. Aí o tarô fala o seguinte, olha, esse tipo de pessoa não é adequado pra você, você pode conseguir coisa melhor, se trabalha, faz isso, faz essa... Ele vai te dar todas as ferramentas pra você despertar. Você sabe qual é a resposta do baralho cigano? Fiquei com medo. E aí? Boy Solta. lixo, cai fora. Se sai fora, filha. Abre o seu olho. Boy lixo. Aí rola um momento mais surpreendente. Para de ser doida! Entendeu? Boy lixo. Ah, entendi. Essa é a diferença. Então, eu trabalho com oráculos alternados. Então, eu vou pro tarô, vou pro baralho cigano, tenho o tarô de Ganesha, tenho lá o Hideaway, enfim, Marcélia, enfim. Mas a gente vai usando os oráculos ali, o que é mais adequado para a pessoa, porque eu vou te falar, a cabeça na hora é um turbilhão de informação. Você falou que trabalha com outras energias. Essas pulseirinhas aí é o quê? Essa bonitinha aí, dourada, preta, como é que chama isso aí? Eu já vi na internet várias vezes. Sim, o que significa isso? Essa daqui é uma pulseira de Feng Shui. É uma pulseira para trazer prosperidade em todas as áreas da vida. Ah, eu já preciso de meia dúzia dessa aí agora. Olha, então, essa pulseira aqui, Eu preciso. ela tem várias Onde compra? conotações. Onde compra? Olha, ela é bem conhecida na internet. Ela é como uma mágica? pulseira. Ela é mágica? Ela é mágica, exatamente. Aí você já tá dando como é que se diz? Como é que é? O spoiler de outras coisas. Opa!
Ah, eu preciso de meia dúzia. Três Né? três em cada braço. Vamos dizer assim, pelo menos um em cada braço, umas 4 tá bom, né? É, até no tornozelo eu preciso mandar dessa aí. Pode mandar. Olha, então, essa pulseira, ela tem aqui a pedra ônix, É. né? Já Mas ouvi sem falar. É uma pedra que é uma pedra de banimento, é uma pedra para afastar as energias negativas, né? A princípio é isso, tá? Mas eu vou falar grosseiramente porque existe muita coisa em torno disso aqui, tá? Ela tem símbolos aqui escrito em chinês, tá? Que é para abrir, no caso... A minha língua pátria, tá? Chinês, eu sei. Né? Então. Ela não é Xing Ling. No to five, oh no, no to five. Não. Então, assim, olha só. Ela tem aqui algumas informações que é para fazer, para promover a abertura em várias áreas da vida. Ela tem um símbolo do dragão, porque o dragão na cultura chinesa, ele tem toda uma explicação entre eles, mas o dragão é o símbolo máximo de prosperidade na cultura chinesa, dentro do Feng Shui. Agora, se a gente for falar do dragão em termos magísticos, que é um outro spoiler, sim. Aí a gente já fala que essa pulseira, ela não tem só uma função de Feng Shui. Fica a dica. Proteção? Ela é uma pulseira para quem realmente domina os 5 elementos. Ah! Hashtag fica a dica. Mas isso é um assunto para outro podcast. Outro podcast. Então quer dizer que você é uma pessoa preparada, que estudou, fez curso, faz os atendimentos. Sim. Então a gente já soube ali do público-alvo, qual que era o público-alvo, né? Pessoas que realmente precisam de uma orientação, de uma resposta, tá ali com aquela dúvida. Problemas, né? De decisão que tem que ser tomada. Tanto espiritual, quanto do boy lixo, quanto do chefe chato que não está valorizando o profissional. Mudança de uma casa, eu gostaria de comprar um apartamento, mas será que é esse? Será que não é? Olha, eu até te resumo que assim, quando eu abro o tarô, normalmente eu abro 12 casas da vida. Existem 12 áreas da vida. Então, existe a área da espiritualidade, a área do amor, a área do trabalho, a área do dinheiro, que trabalho não necessariamente é dinheiro, a área do inconsciente, a área da família, a área dos amigos. Então, assim, a área dos amigos... Emocional? Também tem a área do relacionamento. Nossa, são 12 áreas. Então, o que acontece? Geralmente as pessoas estão com problema em uma dessas 12 áreas, e muitas dessas 12 áreas, ou até das 12, né? Ou total, né? Caminho total, fechado. E aí tá um problema do tipo, não sabe se junta, joga fora, o que faz. Enfim, tá aquela pessoa assim, meu Deus, eu não sei que rumo tomar. Então, o tarô, ele é uma ferramenta de, primeiro caso, autoconhecimento para quem busca o autoconhecimento. Sim. Mas para resolução de problema, ele é fantástico, né? Ele é fofoqueiro? Então, depende do tarólogo, depende do cartomante, enfim, né? Eu gosto de lidar com a verdade. Nossa, eu gostei tanto dessa... Olha, a gente nem vamos detalhar as suas aberturas de, né? Que foi dado vários spoilers pra você, não foi? Foi, deu tudo certo. Isso foi até ano antes, né? Antes da pandemia, eu acho. Porque, olha só, o tarô também tem uma coisa interessante que eu não sei se você ia perguntar, mas eu já vou responder. Ele prevê pra quanto tempo? Mas eu vou fingir que eu vou fingir que você me fez essa pergunta, ou você quer fazer a pergunta? Eu gostaria de fazer essa pergunta. De quanto tempo? Então, assim... Uma semana, 21 dias, 90 dias. E aí? Olha, o condicionamento, normalmente nós vemos até 6 meses. Normalmente todo tarólogo, cartomante tem ali uma previsão média nos próximos 6 meses. Mas às vezes é possível que o profissional, a espiritualidade ou até o próprio tarô responda para mais tempo. Às vezes a gente consegue prever para 1 ano ou até mais. Que bênção, né? Só que isso considerando que o comportamento da pessoa é um comportamento sempre linear, a pessoa sempre daquela forma. Por quê? Os condicionamentos funcionam quando você tem um tipo de comportamento que se repete. Aí dá pra você prever o condicionamento. Só que assim, um dia você vai jogar o tarô comigo e vai dar um condicionamento. No outro dia, se você matar uma pessoa, o condicionamento muda. Porque muda tudo. Mudou a energia. Mudou, porque as nossas ações, elas dizem muito sobre o nosso futuro. Então, por isso que dizem, você não pode mudar o passado, mas você pode fazer um novo presente, um novo futuro. Aí, tipo assim, Laércio... Tá muito autoajuda, né? Não, mas é importante porque tem muitas pessoas que nos assistem e que
possivelmente está passando por algum tipo de probleminha, algum deles. Simplesmente viver nesse mundo. Só que, então quer dizer, não tem como não ter problema, então né? quer dizer que eu acabei de fazer o tratamento espiritual, né, tirada de cartas, só que, Laércio, eu acabei de gastar meu réu primário. Então quer dizer, se eu gastei meu réu primário e você acabou de fazer uma avaliação, uma consulta, desandou. Desandou. Porque eu que atrapalhei. Como dizia assim, matar não pode. Ale, pode? Não Trair, pode. Enfim, né? Aí geram karmas, geram situações. Aí vamos falar assim num outro termo, né? A gente abriu a carta num dia, hoje, por exemplo, estamos abrindo a carta e tal. Sim. E de repente, amanhã você toma uma decisão totalmente fora da curva. Totalmente precipitada, totalmente precipitada, que foge muito do que você costuma fazer. Então, de repente, no outro dia, você decide separar, você decide mudar de emprego e tal. Então, o condicionamento muda, entendeu? Porque você saindo da casinha, o seu condicionamento muda. Então, a pessoa fala pra mim, é certo isso? Eu falei assim, hoje, nesse momento, da forma que está, sim. Se amanhã você mudar, aí a história muda. Eu posso te perguntar uma coisa, Laércio? Depois do tratamento, assim, das orientações, como é que é o resultado? Como é que as pessoas ficam? Assim, ainda elas têm alguma dúvida? Ou depois elas voltam para confirmar? Tem um retorno, né? Maravilha. É como se fosse uma consulta, só que uma consulta espiritual. Sim. Porque quando você vai... você vai para um médico, por exemplo, fazer um tratamento, tem um retorno. Sim. Tá. Então, no tarô também há a possibilidade de ter o retorno. Como é que funciona isso? Como é que as pessoas saem de lá depois da sessão? Olha, eu costumo dizer que depois que eu entrei nesse mundo holístico, antes de eu estar nesse lado, eu estive muito do outro lado. Então, eu aprendi o que não fazer. Eu via tantos terapeutas fazer tais coisas que eu falei assim, não, eu aprendi o que não fazer. Então, por exemplo, eu vou receber a pessoa e eu vou trabalhar de uma forma que eu vou exaurir ela com todas as perguntas. Porque eu quero que a pessoa saia dali empoderada. Eu quero que a pessoa saia dali assim... Peraí, mas eu não sei mais se eu tô no A ou no B. Não, eu vou pro A ou... Decidida. Decidida. Empoderada e decidida. Empoderada. É assim, o poder está na sua mão, você tem a informação, você decide. Se você quer ir pro plano A, você foi orientada. Se você quer ir pro plano B, você sabe que vai dar cagada. Desculpa o termo, quando eu falei, você vai dar ruim. Deu merda. Entendeu? O caso do boy lixo lá, beleza. Você tem a opção de querer ou não ficar com o boy lixo. Se você ficar com o boy lixo, você sabe que você vai se divertir, mas você vai virar um verdadeiro alce. Olha, eu... Só que, deixa eu apimentar mais. Então, quer dizer, queridinha, que você vai ficar com o boy lixo? Você tem certeza? E a ficha criminal desse boy lixo? E será que você não vai ter a cabeça raspada depois? Por causa desse boy lixo? Então é mais ou menos assim. Então tem as consequências. Tipo assim, cuidado com as encrencas que você se mete. Porque orientado foi. Então assim, a pessoa chegar lá, por exemplo, mudando para ficar menos polêmico, né? Trabalho. Se eu ficar nesse trabalho, o A, você vai ficar doente. O B, você vai ganhar dinheiro, mas comer tudo com remédio. Tipo assim, né? Eita. Enfim, aí a outra possibilidade. Ok, você vai ficar feliz por um tempo, mas esse sentimento vai voltar. Então, ele vai dar o direcionamento A, B e C. Às vezes dá até o D. Porque já teve pessoas que me consultaram e sabem que, tipo, eu não sou o tipo da pessoa que eu coloco hora. Deveria. Esse é o meu grande diferencial, segundo os outros tarólogos. Eu não atendo por hora. Você chegar lá 2 horas. Não. Eu vou te atender da melhor forma possível. Às vezes vai passar, mas eu quero que você esteja bem orientado. Por quê? Porque eu tenho um compromisso com a minha espiritualidade. Então, assim, eu não quero simplesmente fazer dinheiro. Eu estou ali pelo propósito, não pelo dinheiro. Entendeu? Então, assim, Laércio, eu preciso tomar essa decisão. A gente pode ficar 2 horas falando sobre a decisão, mas você vai saber que decisão você vai tomar. Você vai estar com a consciência. Com a consciência e orientado que você deve tomar a decisão A ou B. E a gente chega nesse ponto. E a gente pode estudar, a consequência de A vai ser assim. Você escolhe. E a de B vai ser assim. Agora, explanando um pouco mais, já teve mulheres que chegaram lá com 4 opções de crush. Bem interessante, assim. A minha vida na área amorosa é essa. Com quem que eu fico? Jogamos possibilidades. Boy A, boy B, boy C, boy C. Eu não acredito. Ou,
Ah, sei lá, de repente pode acontecer, a mulher foi lá me procurar e, tipo, existe a possibilidade da companheira A, B, C e D, né? Nossa, que diversidade, né? Nossa. Exato. E às É vezes... de São Paulo essa pessoa? E ela sabe, foi muito legal, porque assim... Tipo, no caso, o boy A, nossa, era maravilhoso e tal, mas... Era ruim de cama. Tinha uns probleminhas ali. Era né? ruim de cama. Aí o boy B, tinha uma condição financeira muito legal e tal, mas ia tratar ela mal, entendeu? Não Aí o boy valorizava. C tava todo apaixonadinho e tal, tipo assim, hashtag e tal. E o boy D era o lixão do pedaço, entendeu? Mas era o melhor do balacobaco do negócio, entendeu? Vocês entenderam? Entendi. Então quer dizer que o boy lixo... Só que assim, tem gente que gosta de uma aventura temporária, Sim. né? Tudo depende do seu plano. Você quer ser feliz, você quer trabalhar um pouco mais para prorrogar essa felicidade, entendeu? Ou tipo, vamos pras cabeças e tá tudo bem. Ô Laércio, no caso, Né? os clientes, né? Os pacientes espirituais aí do tarô, das Consulentes. cartas. Os consulentes. No caso, é mais homem ou mais mulher ou não tem essa questão? Olha, não tem bem essa questão, porque assim, eu já atendi vários Todos homens. estão querendo alguma orientação, alguma ajuda. Não tem mais dessa de ser apenas homem ou mulher. São todos seres humanos. Todos nós estamos vivendo uma experiência onde a gente precisa tomar decisões o tempo todo. Claro que existe uma propensão maior de um em relação ao outro. Por quê? Muitos homens, eles têm um pouco esse receio do misticismo, do esoterismo. E somos dois aqui que provamos que não tem nada demais nisso. Inclusive, grandes tarólogos, grandes, enfim, espiritualistas estão aí. Prova deles é o Daniel Atala, o André Mantovani. Referência, enfim, o Eduardo Scarfon, enfim, tem vários aí. Então, assim, existe lugar para todo mundo. O que acontece é que, muitas vezes, as mulheres, elas são mais predispostas. Parece que elas têm mais... Curiosidade. Mulher é um ser muito curioso, né? Muito curioso. Elas têm mais curiosidade. Gente, eu amo vocês. Entendam isso da melhor forma. Eu falo assim que eu trabalho o sagrado feminino e o masculino ao mesmo tempo que nós dois... Aliás, todos nós temos as duas energias em nós, o yin e o yang. Porque a gente foi feito por um pai e por uma mãe, então... Exato, né? E a gente carrega essas duas energias em nós. Então eu tenho muito respeito pelo sagrado feminino e o sagrado masculino. Mas o que eu percebo, as mulheres são muito curiosas, elas são muito mais abertas. Os homens, quando começam a ir para esse lado, eles começam a ficar assim, mas... Existe a questão do preconceito, do machismo, das crenças limitantes, que isso é coisa para mulher, que isso... Rapaz, se você consultasse um tarô para tomar as decisões na vida, muitas vezes você estava muito mais bem encaminhado. Principalmente nas decisões, porque homem é muito mais racional que mulher. Sim. Existem mulheres racionais e até existem homens muito sentimentais. Mas assim, o homem que ele tem mais ou menos uma mente mais racional, o que ele vai fazer? Vai pensar, eu tenho que vender essa casa. Aí ele não sabe se ele vende, se ele aluga, o que ele faz. É um problema do dia a dia. Então o tarô vai direcionar, falar assim, olha, se você vender, existe uma grande possibilidade de você comprar uma outra coisa melhor, ou se você alugar, vai ser uma consultoria que vai ajudar bastante. Então pode ajudar os homens na área dos negócios. Que é muito importante. Né? Principalmente quando também estão com problemas de relacionamento, porque o homem quando entra em problemas de relacionamento, ele vai se consultar com o quê? Com um amigo. Né? Com certeza. Aí vai ter lá... No barzinho, com cerveja. Aí vai ter o amigo pegador, que é um ótimo conselheiro, né? E que geralmente a mulher odeia. Fica a dica, né? Aí ele vai ter aquele amigo que é casado, mas que tudo joga por debaixo do tapete e tal. Então, assim, os homens normalmente não têm muitas possibilidades de consulta. Então, geralmente ele parte pro pai, né? E o pai, muitas vezes, é aquele conselheiro. E aqueles que nem pai tem. E aqueles que não têm um irmão, um primo, um amigo que tem uma certa maturidade para poder dar aquela resposta. Então, dar aquela orientação que ele tá buscando. Porque muitas vezes, eu já passei muito por isso, tá? É um relato pessoal, assim. Tipo, eu perdi meu pai muito cedo, né? Então, assim, eu tenho poucos homens à minha volta que eu possa consultar, né? Por quê?
E não diminuindo ninguém. Mas eu não achava ninguém com a maturidade suficiente para me dar aquela orientação. Aquele suporte naquele momento. Foi daí que eu caí no tarô. Ah, então tudo E tem daí eu início. acabei descobrindo um senhor chamado Ciro, e aí fica a hashtag a dica. E aí eu fui conhecer uma senhora chamada Esmeralda e hashtag pronto, falei, né? Aí que começou a magia. Opte a Yori, pronto. Mas pra quem não entende o que eu tô falando, o que eu quero dizer é o seguinte. Aí eu fui descobrir que eu tinha a orientação pela minha espiritualidade, pelo aquilo que as pessoas podem dizer que é o meu anjo da guarda, o meu mentor, o meu mensageiro, enfim. Cada um vê de uma forma, mas todos nós somos divinos e temos uma proteção espiritual. E eu acabei descobrindo eles através dessa ferramenta que, eu vou te ser sincero, eu devo até um apartamento pro tarô, pra você ter uma ideia. Eita. Porque naquela decisão judicial, eu poderia ter perdido um bem. Um bem. Agora, De quantos valor. homens se deparam com uma situação como essa e metem os pés pelas mãos? Então, o foco aqui não é dizer que é só pra mulher, mas pra homem também. Né? Que o homem também tem que consultar a espiritualidade, afinal de contas, ele também é um ser humano, ele também é um ser Ele também tem energia. energético, multidimensional, espiritual. Né? Por que não? Laércio, eu gostaria de perguntar pra você. Mas peraí, você quer o tarô? Não. Ah, tá. Hoje Oi. nós não vamos, hoje nós não vamos mexer no tarô. Que a mão já né? tá assim, ó. Já tá coçando. Já. Só que eu gostaria de saber, existem umas simpatias do bem. Por exemplo, eu vou ter uma reunião amanhã com o meu chefe, né? E eu queria ter um desenvolvimento, eu queria ter uma luz assim que brilhasse mais do que os demais. Existe algum tipo de simpatia ou esfregar Pode ser feito. sabe? Você entendeu? Anaís, eu posso esfregar mel, açúcar na minha mão pra poder ir lá e ele ver um diferencial em mim e de repente dá certo? Como é que é? Olha, assim, eu entendi sua pergunta, ela é muito interessante, eu posso responder de duas formas. Vamos pensar assim, se você tiver tido uma consulta de tarô, de baralho cigano, você vai ter ali uma consultinha sob medida pra você, então vai ter alguma coisa do tipo assim, olha, de repente seria bom você, sei lá, usar uma folha de louro na carteira. Enfim, existe as simpatias no geral, mas assim, existe aquelas que faz com que você possa expandir o teu brilho, ser mais visto, sabe? Sim. E como ser mais visto? Claro, através de orações quânticas, através de mantras, através de usos de aromoterapia. Que dá super certo, né? Tem também a terapia dos cristais, que agora eu esqueci o nome. Nessas horas falta nome para as coisas, mas vamos supor que a terapia dos cristais, tá? Não sei se é crisoterapia, não sei o nome agora. Litoterapia, enfim. Então, assim, existem várias técnicas que você pode usar para você ser mais visto. Ampliar a sua energia. Olha, vou dar um spoiler aqui de algumas coisas que já foram reveladas para mim, tá? Mas vamos supor, você tá indo para um date. Yes. Existe uns truques que você pode ficar, encantado. Não posso expandir muito além disso. Pô, conte, a gente Só tem. que esse encantamento você pode usar também para entrevista de trabalho. Uau! Você pode ser mais bem visto, você pode ser mais bem ouvido. Voltando a essa questão da entrevista do trabalho, um empresário pode pedir a sua ajuda para ver se aquele funcionário vai ser bem sucedido, vai vestir a camisa da empresa e vai valorizar a empresa em si. No caso, se eu for empresário, Laércio, eu tô com uma dúvida. Eu mesmo como empresário já fiz isso. Tem como você me ajudar a tirar as cartas? Porque tenho 6 candidatos aqui, eu tenho 2 vagas. Ótimo. Isso pode ser usado. Olha, gente, isso daí é até meio perigoso falar, mas a gente tá sendo inédito nesse assunto, hein? Eu nunca ouvi alguém... Nossa, parabéns. Que pergunta incrível. É o universo. Olha, eu sei que eu vou ser polêmico. Pode. Várias linhas vão vir atrás de mim, mas eu vou bater no peito e eu vou falar. Eu já fiz isso. Como assim? Sabe como? Como? Eu posso usar tarô para processo seletivo. Hashtag fica a dica. Mas dá super certo. Olha, eu vou te falar. Eu vou te contar uma coisa que aconteceu comigo
como empresário, porque aí eu uso os meus exemplos e não uso ninguém. Ah, tá. Eu tinha uma situação para descobrir de 5 funcionários. E eu tinha que descobrir quem causou o problema. Eu perguntei para eles, um a um, ninguém quer responder. Eu falei, não tem problema, eu descubro. Todo mundo calado. Beleza, eu joguei carta para todos. Não. Pedi autorização para a espiritualidade. O meu propósito era divino, mas alguém estava querendo me lesar. Depois eu cheguei na pessoa. Só que o que eu fiz? Eu sabendo disso, eu deixei a pessoa por último na conversa e usei a situação ao meu favor. Então a pessoa que estava tramando contra mim foi exposta por conta própria. Eu já sabia que era ela. Porque na hora que eu coloquei ela naquela situação, em meio a uma reunião, a pessoa praticamente se entregou. Mas eu já sabia que era a pessoa antes. Então, aonde que entrou o tarô aí? O tarô foi o meu conselheiro. Ele falou, é essa pessoa. Aí, como você vai usar, é uma questão Foi sua. o tarô fofoqueiro que falou? Olha, vamos dizer assim que foi o tarô consultor. Ah, tá. Alguns podem dizer que foi fofoquinha, mas não foi fofoca. Sabe por quê? Porque foi real, a pessoa se entregou. A pessoa mesmo que Mas assumiu. eu, Consciência desculpa dela o termo, pesou. eu vou usar aquela prova de novo, eu encurralei a pessoa. É permitido. É permitido, né? Você só queria saber da verdade. Eu só queria saber a verdade, eu não tava querendo saber de futrica. Agora, por exemplo, para escolher pessoas, é fantástico. Tem gente que usa numerologia, tem gente que usa astrologia, mas tem gente que não faz ideia que a tarologia pode ser útil. Então vamos Super. supor, eu tenho o Alexandre, eu tenho o Pedro, eu tenho a Tatiana, tal. Quais as possibilidades do Alexandre dar certo nesse cargo? Pá. Tanto. 70%. Quais as possibilidades dela? 30%. Quais as possibilidades dele? 20%. Eu já tenho a resposta. Eu já sei que é o Alexandre, você entendeu? Entendi. Essa é uma forma de jogar. Uma outra forma. Isso eu tô falando assim, eu tenho um cargo e eu quero ver quem eu vou escolher. Agora, você também pode ver até que ponto aquela pessoa está adequada ao cargo. Gente, isso é inédito porque eu tô falando de tarologia aplicada a business. Muito E importante. eu quero ver que tarólogo e cartomante que falou isso até hoje. Nenhum. Olha que furo, hein? E eu escuto sempre. Eu acho que essa pergunta foi muito original. Muito. E assim, fazer isso não significa que você vai virar o louco do tarô, esquizotérico, existe esse termo também, né? Mas assim, você tá usando a sabedoria da espiritualidade, entendeu? Então assim, quem sai na frente sai com vantagem, entendeu? Essa é uma das vantagens. Então assim, você não precisa pagar caro para conseguir isso, gente. Falar em pagar caro, os valores são acessíveis ao público? Super acessível. Inclusive, os meus valores são um valor de média de mercado, porque assim, eu não cobro o valor das estrelas, porque existem tarólogos e cartomantes aí, gente, que por conta de ter um nome na TV, né, um nome aí e tal, cobram um valor que eu até entendo que alguém paga, mas eu não pagaria. Tipo, R$1.000. Eu conheço pessoas que cobram R$1.000. Mas esse valor não é E acessível eu para faço todas por um as quarto pessoas. do valor, 2 horas ainda. Tá acessível. Aceita Olha, Pix, se eu te falar cartão? que teve gente com a minha consulta que ganhou casa, carro, relacionamento, meu, o valor, assim, não tem preço. Tem certas coisas que não tem preço, entendeu? E como é que, que as pessoas te acham nas redes sociais? Então, eu estou no Instagram como o.alquimista quântico, o alquimista quântico, e lá tem várias informações sobre as terapias, porque eu sou tarólogo, cartomante, operador de mesas radiônicas quânticas, consultor de Feng Shui, tenho conhecimento de aromaterapia, mas não posso dizer que eu sou aromaterapeuta, porque eu não tenho certificado, mas conheço, né? E também, através da mesa radiônica, a gente pode abrir um universo de possibilidades em relação às terapias, tá? Mas, como eu disse, eu também sou terapeuta de barra de axis. Então, Reiki, você Reiki também faz? sou reikiano. É verdade que, por exemplo, se eu tiver um pet, ele pode receber um reiki, uma Pode. energização? Inclusive, agora existe uma questão que estão expandindo mais essa informação de que o reiki é aplicável a pets e a plantas. Eu aplico na minha cachorrinha, eu aplico nas minhas plantas. Eu também sou considerado o louco do reiki. Nossa, muita coisa, hein? Muita eu coisa. aplico reiki, tipo, até em comida.
Abençoando a comida, né? Porque o reiki, ele é uma energia universal que você canaliza e você... E quando é que eu sei que eu estou com a energia zerada? Você tá falando em termos de energia, tipo, você Minha tá esgotado? energia, Aí muitas pessoas precisam procurar a terapia justamente Sim. quando elas se sentem como? Esgotadas, cansadas, desanimadas. Eu diria melhor assim. Quando a pessoa fica num nível de um desânimo que não tem explicação. Sabe quando a pessoa parece que perde o propósito, a pessoa não quer levantar Chega da cama. do trabalho cansado e não quer ir pra academia, não quer assistir um filme, não quer fazer nada, só quer deitar. Quando você chega na síndrome do não quero fazer nada, já levanta já é um alerta. A bandeirinha, tipo o alerta, a luz vermelha, porque assim, desânimo normalmente pode ser um monte de coisa. Pode ser o começo de uma depressão, pode ser também encosto. Olha eu dando um de Márcia Fernandes. Ó, vai com Deus, meu chapa. Adoro essa da Márcia Fernandes, né? Mas assim, pode ser encosto, pode ser energia que está sendo vampirizada, porque existem seres que quando chegam próximos a nós, às vezes eles vampirizam a nossa energia. E também existem os obsessores, aí na linha do kardecismo, onde são aqueles espíritos que muitas vezes eles vão sugar a tua energia, mas... em outras linhas chama de vampirismo e tal, mas também existe o encarnado. Você sabia que existe o obsessor encarnado que rouba a tua energia? Nossa, é muito sério isso. Enfim, alguns chamam de olho gordo, alguns chamam de vários outros nomes, mas eu falo assim, é um obsessor vampiro, sabe? Então assim, todo mundo tem próximo da nós aquela pessoa que às vezes emanou um olhar, se você entrar em sintonia com ela, você já sente até um cansaço. Uma fadiga, né? Porque tem pessoas nossa, que pessoa são vampiros naturais. Porque, lá em Minas a gente fala oi pelado. Oi o pelado. Imagina o oi pelado. Oi pelado, Caramba, não sabia dessa. Lá em Minas tem esse termo. Oi pelado. Oi pelado. Oi dos olhos. Tá. Você pensou que é o olho de baixo, não, o olho de cima. É os olhos de cima. Oi pelado. Ou então assim, também tem o olho de Tandera. Né? Porque da minha época, né? Enfim, sabe quando o Thundercat colocava as palavras assim, Thunder. Então, é o olho de Tandera, tipo assim, tá olhando muito pra você. Ou então, o antigo personagem que era o Zeca Pimenteira, né? Que era tanto um desse. Aí, nossa, e tem pessoas assim, né? Então, esses são os vampiros. E aí, se você não tiver ancorado... E uma proteção. Protegido. Porque assim, as proteções, sinceramente falando, ela pode ser simplesmente mental. Tá? A pessoa pode não ter apetrecho nenhum, mas nem todo mundo chega nessa situação, entendeu? Isso aí entra numa outra linha que é de pessoas expandidas, pessoas que trabalham já a espiritualidade ou pessoas que estão no nível de evolução que já se protegem de forma mental, né? Mas assim, eu gosto de usar para mostrar para as pessoas por quê? Porque além do mental, você pode ter os ancoramentos pelo que está disponível para nós, através das pedras, através das ervas, através dos perfumes, da aromaterapia. Gente, vocês não têm ideia, tem tanta coisa que a gente pode se apoiar. Eu vou ser sincero com você, eu já fiz alguns banhos de ervas. E banho de erva é batata. Banhos de ervas. Eu me senti muito bem, tava cansado. Olha, se eu fosse falar dos banhos aqui... Teve uns banhos que eu fiz. Mas alguma coisa me diz aqui que eu tenho que passar um banho. Tá, então eu vou passar uma dica muito boa, mas fala aí. Me calhou aqui um banho fantástico que calhou aqui. Dia de semana ou final de semana? É aquele banho para te trazer paz. Não sei se a maioria das pessoas buscam a paz, porque parece que a paz é algo que é muito... inacessível. É tipo assim, a paz de espírito, sabe? Às vezes você tem que tomar decisões, então você não conseguiu marcar com o tarólogo, não conseguiu, mas acalma, ansiedade também. Então assim, desânimo, ansiedade... quando você perde a vontade de fazer as coisas, estresse, angústia, pensamentos repetitivos, que a gente chama que é looping, que nas barras de Axis dá, inclusive, para tirar isso, tá? Fica a dica. Um banho, que é o banho que eu chamo que é o banho da paz, tá? Existem várias egrégoras atrás desse banho, mas eu vou falar só do banho. Sim. Um banho de 5 rosas brancas, com alfazema, e tem mais... Se tiver também um olhinho de lavanda é ótimo, né? Porque a alfazema também vem da lavanda, enfim. Mas assim, 5 rosas brancas.
Aí você deixa a água borbulhar. Quando borbulhar, você coloca as pétalas lá, deixa amornar. Nesse meio tempo, você coloca, durante esse processo ou depois que amornar, você pode colocar alfazema e um pinguinho de óleo essencial de lavanda para potencializar, é o poder da aromaterapia nas ervas. Mas assim, só a alfazema já vai ajudar. Gente, vocês não têm ideia, é tirar com a mão. É você tomar e dormir. Depois do banho tradicional. Isso, aí você toma o seu banho normal. Mas posso fazer algum dia específico? Qual dia seria legal? O melhor dia para fazer esse banho é sexta-feira. Tá? Tem um porquê de ser sexta-feira. Porque é um final de semana. E eu preciso estar na paz porque sábado eu tenho uma festa de Halloween. Não adianta tomar esse banho pra cachaça. Mas é pra mim ficar na paz. Eu vou tomar esse banho cachaçado. Não adianta. Aí eu vou fazer esse banho e no sábado eu vou pra festa do Halloween. É porque assim, algumas egrégoras falam que sexta-feira é o dia de Nossa Senhora Aparecida. Oxalá. É o dia de Oxalá. Enfim... enfim, é mais Oxalá, tem mais a ver com Oxalá. Mas esse banho, ele também tem uma coisa a ver com Oxum, entendeu? Porque Oxum, na verdade, ela gosta muito de rosas brancas, né? Sim. Então, assim, mas tem ali Oxalá, Oxum, tá? Mas, assim, ele traz uma paz, porque muitas vezes as pessoas que estão nessa situação, elas estão com o chakra cardíaco comprometido. Então, é o chakra do sentir. Então, quando você passa a mexer nesse chakra, você ativa uma coisa chamada chamatrina, você desperta a chamatrina da pessoa, você traz a paz, você traz a conexão, você melhora muitas coisas. Claro que só o banho, ele não vai resolver muita coisa, mas ele, num primeiro momento, ele vai baixar a sua ansiedade, vai te dar paz, vai te aproximar de energias melhores. Mas assim, não adianta tomar o banho e na sequência brigar com o marido, brigar com o filho, brigar com a esposa. Ir pra balada. Você tem que fazer sua parte, né? Certo. Então, assim, tenta fazer o seu dia de uma forma mais leve, sabe? Uhum. Então, assim, não adianta. Naquele dia você vai tomar o banho e você já começa o dia na base da gritaria, do estresse, do nervosismo. Você tem que procurar se preservar para que você puxe a espiritualidade para você. O banho, ele vai usar o poder da terra, das ervas, mas você tem que fazer a sua parte. Laércio, no caso, eu tenho um evento sábado, né? E eu tenho duas festas. Eu tenho uma festa de Halloween, né? Vou todo fantasiado e tal. Ah, uma festa divertida. E vai ter premiações para os melhores de fantasia, né, tal. Eu gostaria... Tá imaginando que fantasia que você vai usar. Eu gostaria de ser visto e os jurados olharem a minha fantasia e falar, nossa, aquele ali merece o premiação. Né? Existe uma forma de você ficar encantado. Será que eu conseguiria ter um banho assim específico para essa festa? Eu não quero nada de bagunça. Eu quero que os juízes... Você quer ser visto, você quer ser notado. Notado. Falo, nossa, que lindo. Você quer ser tá lindo. Solar. Você quer aparecer. Eu quero brilhar. Opa. Ali, eu quero brilhar. Então, aí tipo... Aí eu tenho que fazer uma consulta... né? No tarô para saber que... Olha, de antemão, não precisa fazer a consulta não, mas se você quiser uma coisa mais personalizada, melhor. Uhum. É porque assim, da forma que eu vou falar aqui, tem pessoas que vai potencializar, tem pessoas que pode despertar uma coisa muito louca, né? Então assim, por exemplo, eu costumo dizer que é o banho de Vênus, ou banho de Afrodite. Aí a gente tá indo para uma outra egrégora que já não é mais Oxalá. Tá? Aí aqui envolve outros conhecimentos, como eu disse aqui, mas assim, vou fazer aqui um geral, tá? Por exemplo, existe uma egrégora chamada Afrodite, uma deusa, né? Que ela desperta a nossa Afrodite interior. Ela desperta a sua autoestima, a sua confiança. A gente fala que quando a gente vai tomar um banho desse, você vai pra guerra. Tá? No bom sentido, pelo amor de Deus, vou explicar de novo. Quando você vai pra guerra, o que você quer? Você quer estar na linha de frente, você quer ser notado, você quer ser poderoso, você quer entrar confiante, entendeu? Porque tudo nesse mundo é uma batalha. Se você parar pra analisar, né? A gente vive em torno de uma Matrix, mas aí é outra história, é outro podcast. E aí, existe um banho que você pode usar, que é um banho de rosas vermelhas, né?
Aí você pode entender como Afrodite, você pode entender como outras coisas, enfim. Mas a rosa vermelha, ela carrega uma energia muito forte, né? A princípio, é a energia atrelada ao amor. Mas também, se você for entender o que é o arquétipo da rosa, ele também faz você despertar. Porque as rosas, elas fazem o quê? Elas vêm no botão e elas... O que acontece com elas? Faz o processo de desabrochar. Elas desabrocham. Então, quando você quer ser notado, o que você quer fazer? Desabrochar. Você quer desabrochar, você quer mostrar sua luz. Então, existe o banho de rosas vermelhas com mel, porque o mel traz a doçura, traz... É o açúcar da abelha, tá? Então, assim, e claro, né? Aí entra numa questão de consulta, tá? Eu acabo ampliando um pouco, mas assim, o banho de rosa vermelha com mel já vai ter um significado muito forte. O mel é considerado um elemento divino, né? Ele é usado para várias coisas magísticas, né? Mas o mel com as rosas vermelhas, pode ser uma rosa, a princípio 2, 3, mas uma já resolve. Aí você vai trazer, não a paz, você vai trazer um encantamento e aí se vira. Boa sorte. Segura o rojão, porque assim, pode acontecer. Eu vou falar do que aconteceu com uma amiga, tá? E aí vocês vão dar risada. Ela queria chamar a atenção, né? Eu não vou falar o nome, mas ela vai saber de onde tá e vocês vão morrer de rir. Eu não vou falar o nome, eu falei assim, faz esse banho. Aí ela foi, aí ela falou, gente, você não acredita, eu passei na rua, o mendigo, gostosa! Uau! Aí ela falou assim, a Afrodite não tem preconceito, nenhum. Falei, você queria ser notada, só que aí... Abriu, expandiu para todos, né? Todo mundo vai te ver. É. Então, da mesma forma, o mendigo falou, mas poderia ser o CEO da empresa? É. Né? Presidente Poderia de uma multinacional. ser aquele crush que você quer porque quer uma oportunidade, entendeu? Só que você precisa ser notado. Claro que eu estou falando de uma solução paliativa. Agora, quando existe uma consulta, aí existe um trabalho, aí você tem que fazer um trabalho que pode ser banhos com arquétipos, com várias outras coisas, mas a ideia é a orientação. Bom, foi muito produtivo. Já acabou? A nossa conversa. Nós temos assuntos aqui, temas para várias outras entrevistas. A gente pode até enumerar, hein? A gente pode podcast, falar da questão do Feng Shui, a gente pode falar das terapias alternativas ou integrativas, mesa radiônica, barra de axis. Eu só queria passar, antes de encerrar, uma coisinha. Sim, claro. Dá tempo ainda? Dá tempo. Um mantra que eu recomendo para todo mundo fazer, que é um mantra fantástico, porque eu também, como terapeuta de barras, eu tenho que fazer com que as pessoas falem palavras mágicas que atraem uma energia melhor. Então pensem comigo para a próxima semana. Repitam comigo, mas o ideal é você fazer isso no mínimo, pelo menos aí umas 100 vezes ao dia. Faz 30 de manhã, 30 à tarde, 40 à noite, sei lá. Divide. Tudo vem a mim. Aliás, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Mais uma vez, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Só com esse mantra você está dizendo o seguinte: nesta vida, tudo vai vir para mim de forma fácil, alegre e vitoriosa. E as palavras têm poder, né? E as palavras têm poder, exatamente. Então, ótimo estar aqui com você. Obrigado pela oportunidade. Ale Podcast. Então, e várias dicas saiu nesse podcast. Muita coisa, né? Dá para aproveitar. Olha, eu fiz até uma consultinha básica. Eu gostaria de agradecer a presença do nosso amigo Laércio. Daqui a pouco ele vai deixar as redes sociais dele novamente. Sim. Né? E nos vemos no próximo podcast. Obrigado a todos. Namastê, claro. Agora você vai gravar, acho que 10, 20 segundinhos, chamando, eu tive o quê? Foi muito bom estar com vocês, sei o quê. Mas alguma coisa falando da foi muito bom estar aqui com vocês, não sei o quê, adorei, trouxemos hoje assuntos bem bacanas, tal, vocês podem ver, né, tal, aí agradecer, obrigado, até a próxima. Isso daí é pra virar um chamariz pra... sim. Então vou falar... Né? Fala que foi muito prazer estar aqui, gostou muito, coisa que você... E, minhas redes sociais é essa tal, e nos vemos na próxima oportunidade com
com outras notícias, com outros... Então, a hora que você falar ok... Agora aí o microfone, só ajusta na... Isso. Olha, pessoal, gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar aqui, de falar do meu trabalho, do trabalho do Alquimista Quântico. Acho que essa conversa aqui foi, além de muito gostosa, esclarecedora, foi uma conversa onde nós conseguimos aí desmistificar um pouco a questão do tarô, a questão de como consultar, como procurar um terapeuta, né? Tivemos aí spoiler de vários assuntos que nós podemos falar, que nós podemos vir aqui falar, né? E eu desejo muito a vocês, muito sucesso, prosperidade e agradeço imensamente por essa oportunidade, porque olha, se tudo na vida fosse um bom papo dessa forma, gostosa, esclarecedora, a vida seria muito mais fácil. Então, muito obrigado. Namastê.